3, 2, 1. Você fala muito, você se acha dono da razão, Tá filho. bom. Falado. Oi, povo! Fala, mamíferos. Voltamos pro canal. Agora eu acho que com o vídeo mais esperado de todos, desde então, desde que a gente tá junto. Eu acho que a gente tá junto já há 5 anos, 6 anos que a gente gravou o programa. Vai fazer 6 anos que a gente gravou o programa. Essa eu acho que é a maior dúvida que a gente recebe até hoje, que eu até hoje passo o programa que a gente gravou de Férias com Ex-1. E as pessoas mandam muito. As pessoas querem entender, na verdade, o que aconteceu, né? Porque a gente saiu do programa terminado e depois de um tempo a gente apareceu junto e nunca explicou, nunca contou nada sobre como foi. Então eu acho que é realmente um vídeo que vocês estão esperando há muito tempo e a gente resolveu fazer de um jeito diferente esse. Como, obviamente, essa mesma história, né? Como a gente voltou, tem 2 pontos de vista, tem 2 versões, a minha e a dele, a gente resolveu contar separado, sem conversar nada, sem combinar nada. Eu não quero nem ver qual vai ser o resultado disso. Eu vou contar como foi pra mim, né? Qual vai ser a minha versão, qual é a minha versão. E eu vou contar a minha. A gente já tava. Vira e mexe, a gente abre bloco de perguntas. Aí, como é que vocês ficaram? Como é que foi? A gente falou, cara, amor, vamos esclarecer, vamos contar como é que foi. Aí a gente falou, amor, mas como é que foi? Aí eu conto uma coisa, ela fala outra, ela não, André, mas não foi assim. Eu falei, cara, mas dentro do programa eu pensava isso, ela pensava assim. Então a gente falou, cara, vamos fazer, cada um conta a sua versão, a gente tenta juntar. Exato, a gente bota um pouco, vocês vão assistir o vídeo, as nossas versões misturadas, na verdade. Não vai ser a dele depois a minha. A gente vai misturar tudo e vocês vão entender como a gente viu essa situação, né? Separadamente. Sim. E depois disso, vocês vão assistir aí a série da Casa Coelhana e por aí vai. A gente tem muito assunto. A pandemia ano passado deu uma mexida, a gente não conseguiu colocar nada em prática. Então, esse ano vai ser o ano que a gente vai fazer tudo, colocar tudo que a gente gostaria em prática, as nossas viagens, a nossa casa, todos os nossos projetos. Então vocês vão acompanhar aí muito conteúdo. E até a produção dos Gêmeos, a gente está produzindo para vocês. Eles vão acompanhar a produção dos Gêmeos? Um quadro, Amasse o Cacau com o André Coelho. É isso, gente. Fiquem agora com as versões do fato, do mesmo fato, a minha versão e a versão dele. Sim. E lembrando a todos vocês, galera, que o De Férias com Ex foi um programa em que a gente se conheceu, que hoje, depois de tudo que aconteceu, eu sou grato, porque realmente ali é uma mistura de sentimentos. A gente... um turbilhão de informações pra gente. Então, aquela frase, você só sabe quem participa do reality show, e realmente é isso. Ali aflorou um sentimento que eu não sabia se era realmente amor, ou se era mentira, ou se era só fogo de palha. A frase clichê que é mais verdade de todas, assim. A gente não consegue reproduzir nada daquilo ali fora de um reality de fato. Então, nada que a gente explique aqui vai fazer muito sentido. Por isso que a gente focou realmente em como a gente voltou, né? Como aconteceu, tudo aconteceu depois. Isso. Não se inscrevam de fazer uma coisa que eu já estava esquecendo. Curtir, comentar e se inscrever no canal, porque agora vocês vão ter muita coisa pela frente. E quem não se inscrever, e quem não curtir, e quem não fizer... Vai ficar 7 anos sem trepar. 7 anos sem trepar, velho. Sentando, meu irmão, num bidê com a ducha, velho, entrando forte, velho. Bem benefício. Para, amor! Tchau, gente. Beijo! Tchau, beijo! Coelhana, aquela vibe que é certa, coelhana. O casal que se completa, coelhana. Perfeito, agora vem a verdade. Não é só o conto de fada da princesa que você gosta de contar, não. Eu sou a Lady, a perfeitinha. Agora vem a verdadeira. É como dizem, né? A gente só escuta a história da meu Chapeuzinho Vermelho. Do Lobo Mal a gente nunca escuta. Prazer, Lobo Mal. Agora deixa eu colocar aqui meu óculos para passar um pouco de seriedade. Tá ligado, né? Essa frase meu irmão, padrão FIFA. O cara nunca erra quando fala essa frase. A gente saiu do programa em agosto, separados, como eu falei. E depois disso, a gente ficou um tempo separado. Eu fiquei com uma pessoa, ele ficou com outra pessoa. A gente já saiu do programa, na verdade, com pessoas diferentes. Depois disso, eu cheguei a ficar um tempinho com um outro menino, antes da gente voltar. O André, né, ficando com todo mundo, aleatoriamente, loucamente, como sempre.
E assim, quando acabou o programa, cada um foi pro seu canto, a Clara não falava comigo, eu realmente, foram 26, 27, eu não lembro quantos dias foram, e realmente foram um dos piores dias da minha vida, porque realmente eu tava tendo um sentimento diferente e eu não queria demonstrar aquilo ali pra câmera. Então, por várias vezes eu saía, ia pro banheiro, ficava umas 2 horas no banheiro, pra não demonstrar que eu tava realmente sentindo pela Ana Clara. Isso aí ninguém sabe. Óbvio que quando saía lá eu enxugava e, meu irmão, vambora, vou passar o carro, foda-se Ana Clara, foda-se tudo. Então, saí. E quando você vem para a realidade é um turbilhão de informação, porque aí sim você vai conhecer quem é a pessoa. Falava, meu irmão, quem é a Ana Clara? O que aconteceu? A Ana Clara foi saber quem era o André Coelho. E foi bem complexo, porque eu saí, fui viver minha vida do jeito que eu vivia, que era em festa, já trabalhava, já era dono de empresa de bar de evento em Brasília, fui tocando minha vida e assim foi, mas eu realmente ainda pensava muito na Clara, ainda falava, caralho, meu irmão, porra, aquela menina mexeu comigo. Ele é uma pessoa muito insistente, digamos assim. Então, quando o programa começou a passar de novo, era como se a gente estivesse vivendo tudo aquilo de novo. Então, eu acho que foi em outubro que o programa começou a passar, se eu não me engano. A gente saiu em agosto, ele voltou a passar em outubro, aí ficou outubro, novembro e dezembro. E aí, quando ele começou a passar, foi como se a gente estivesse revivendo tudo aquilo. A gente já tinha se resolvido, já estava tudo bem, a gente estava amigo, né, assim, nada demais, nada muito próximo. Mas a gente se dava bem, eu falava com ele, falava com todo mundo do programa, sem problema nenhum. Eu não sou uma pessoa que guardo muito rancor, eu resolvo as minhas coisas e boto uma pedra em cima disso. Então eu não fico remoendo nada. A gente se falava o necessário ali, nunca foi muito próximo, mas ele também nunca deixou de existir. Ele sempre fazia e se metia nas coisas e me mandava mensagem perguntando isso, perguntando aquilo. Enfim, aquele tipo, tô aqui de bobeira, se você quiser, tô aqui. E aí começou que criaram um grupo de todos os participantes. Ali eu comecei a soltar umas indiretinhas, e aí ela, meu irmão, me respondia fria, como, meu irmão, um iceberg, e eu, cachorro solto, continuei tentando, aí ela foi e fez a tatuagem que todo mundo tinha feito, que era a pipinha, né, que significa pipa, e aí eu fui, mandei a mensagem pra ela, deixa eu ver sua pipa no particular, aí ela me respondeu. E aí foi indo, eu falei, caralho, será que eu vou de novo? E, meu irmão, fui indo. Só que eu sempre fui muito bom na arte da azaração. Isso aí é intocável. Então, meu irmão, eu falava o que ela queria escutar, piriri. Já sabe, a gente não tinha noção nenhuma como é que funcionaria a edição, como é que seria a logística do programa. E passou. E quando passou, parece que voltou exatamente no dia que eu tinha conhecido ela. E aí, pô, o programa é quando a gente se conhece, que a gente vai ficando, a gente ficou 15 dias juntos dentro da casa. E aí... meu irmão, acho que eu liguei pra falar, que bacana o programa e tal. E aí eu comecei, né, na cara de pau, falei, caralho, mó saudade daquela época e tá. E aí ela foi meio que cedendo, acho que ela tava ficando com outra pessoa. E aí foi cedendo e eu fui indo no talento, dando um desenrolo pra cá, desenrolo pra lá. E aí no terceiro episódio, eu marquei de assistir no Rio de Janeiro com ela. A gente assistiu o terceiro junto, ela conheceu minha família. E aí a gente ficou junto esse dia, só que aí ela falava, não, André, não dá pra acreditar em você, não dá, não tem como. E eu falava, cara, lá dentro, esquece tudo que aconteceu lá dentro. Lá dentro eu fui pensando numa coisa, eu não sabia quem era você. O programa começou a passar, as pessoas começaram a shippar o casal e realmente foi assim, uma quantidade de informação, de sentimento e de pressão um pouco intensa em cima da gente. Nesse momento eu tava ficando com uma outra pessoa, eu ficava só com essa pessoa, né? E o André, volta e meia, me mandava mensagem, respondia direct, falava isso, falava aquilo. Até que essa pessoa realmente não aguentou essa pressão externa do Instagram e do programa e do André, mandando mensagem, mandando direct, se fazendo muito presente. E essa pessoa veio conversar comigo e falou, deixa o programa passar, deixa o programa terminar e depois a gente conversa. Mas realmente eu não quero estar no olho do furacão, eu não quero passar por isso tudo. Até porque eu acho que eu me mostrei um pouco abalada com a situação do programa tá passando e do André tá azucrinando a vida, enfim. Eu acho que eu passei para ele um pouco de incerteza se eu tava lá ou se eu não tava. E aí ele, inteligentemente, muito maduro,
conversou e falou, ó, vive o que você tem pra viver do programa. Quando o programa terminar, a gente conversa e vê o que a gente faz. Falei, beleza, né? Então tá bom, ele quis assim, achou melhor. E aí a MTV me botou pra ficar com o Instagram logado na MTV. Aí eu sabendo que a Clara tava com outra pessoa, eu caí matando, velho. Falava, vamos namorar. Galera, todo mundo que shippa a gente, vai mesmo. Aí todo mundo começou a marcar na Clara, marcar o cara que ela tava ficando. Foi uma loucura, eu fui vencendo no cansaço. Teve um episódio também da MTV, quando tava passando de férias, que o André ficou com um story do Instagram, mostrando meio que o dia a dia dele até o programa passar, e eu fiquei com o Snapchat da MTV e ele me pediu em namoro de brincadeira no story, e aí começou assim, desde esse momento, uma avalanche de mensagens e directs, fica junto e não sei o que lá, e aí o negócio foi começando, com o passar dos episódios, foi ficando mais intenso, porque a gente foi ficando mais junto no programa, né? E aí meio que o caminho ficou realmente livre pro André, assim, realmente mandar mensagem, ligar e responder direct, e se fazer muito, muito, muito mais presente, cada vez mais e mais com o passar do programa. E eu realmente fui deixando espaços, assim, não estava realmente acreditando na situação, mas estava ali, ele falava, eu respondia, a gente até então não tinha ficado. E aí eu fui tocando a minha vida. Nisso, eu viajei pra pra Trancoso. No mesmo dia que eu cheguei em Trancoso, ia passar o 5º episódio. O 5º episódio é o que eu fico que eu dou um beijo na menina no barco, que eu descaralho, que aí o casal, que era o casal mais fofinho da casa, eu viro o prostituto e ninguém entende o que aconteceu. E nisso eu tava em Trancoso, eu tava sem televisão, porque eu ia gravar no dia seguinte. E aí eu lembro que eu comecei a receber uma enxurrada, a mulherada me xingando, os homens falando, caralho, tu é muito sinistro. E aí eu não tinha assistido o programa, então eu não vi. E aí eu tentei ligar pra Ana Clara, ela já não respondia mais minha mensagem, falou que nunca mais queria saber de mim. Aí postou um texto falando de livramento. E eu falei, caralho, fudeu, brother, acabou mesmo então. Aí liguei pra Gabi, ela falou, André, ela não quer mais te ver nem pintado de ouro. Eu falei, beleza. Depois de um tempo, a gente se encontrou numa boate no Rio de Janeiro. Eu fiquei com um menino, ele ficou com uma menina nesse dia, só que a gente saiu do lugar junto. A gente saiu dessa boate junto, dormiu junto, e foi o nosso primeiro encontro realmente depois do programa. E aí foi uma noite intensa, um final de semana intenso. Depois disso, a gente continuou se falando, assim, mas a gente não tinha exposto nada. Até então, as pessoas tinham visto stories dele lá em casa, no churrasco, enfim, nada muito claro, nada muito certo. E o que aconteceu? Eu continuei tocando meus trabalhos, e aí continuei, velho, mandando mensagem, mandando indireta, porque no programa, nisso o programa foi passando. E, meu irmão, todas as vezes dava, pra quem me conhece sabe, dava pra ver que eu realmente estava gostando da Ana Clara, pelo fato de que eu realmente me importava com a situação. Porque se eu não me importasse, se eu não gostasse dela, eu estaria atacando o foda-se literalmente. Então, eu acho que no último episódio, que mostra aquele momento da Clara vendo toda a situação, aquele dia, eu fiquei muito mal. Eu falei que não queria conversar com ninguém. Porque realmente eu vi que eu estava errado, que eu estava fazendo mal para as pessoas, e eu sou um cara que reconheço muito meu erro. Então, quando acabou o programa, quando passou todas as cenas, eu pedi desculpa para Rafa, pedi desculpa para Clara, porque realmente eu me senti mal. Eu me sinto mal de fazer mal para outras pessoas, ainda mais como entretenimento. Então, eu acho que é uma virtude minha, eu reconheci meu erro, pedi desculpa para todo mundo, para os envolvidos. E que aquilo faz parte, né, meu irmão? Tem gente que... Só que do lado de fora, cada um vai pro teu canto e foda-se. Ali dentro você é obrigado a continuar com as pessoas, então... E eu sou uma pessoa que eu gosto de segundas chances, né? Na verdade, não foi uma segunda chance pra ele, foi uma segunda chance pra mim também. Eu queria viver aquilo. Foi uma história que ficou inacabada pra mim. Ficou uma coisa meio sem sentido. Sabe quando não tem um desfecho, quando você fica no meio do caminho, assim, tá, mas e aí, é isso? Tipo, acabou? Aí eu falei, quer saber? Eu sabia que eu ouvi muito que ia ser uma coisa assim, uma exposição absurda, até porque a gente já tinha passado da metade do programa, eu já tinha visto o que tinha acontecido, como o programa tinha
manipulado algumas situações, até minhas mesmo. Basicamente foi isso, assim, a gente foi ficando cada vez mais próximo, sem ficar ficando, até porque ele estava em Brasília, eu estava no Rio de Janeiro, até que um dia, e ele ficava me mandando mensagem, sempre insistindo assim, vamos conversar, me escuta. Desde que ele pediu em namoro brincando, ele realmente decidiu que ele queria conversar e que ele precisava falar comigo de todas as formas, ele queria que eu escutasse o que ele tinha para dizer. E aí eu sempre fui, vou escutar, vamos se encontrar quando você vier, mas a gente nunca tinha parado para conversar. De fato, o programa foi ficando cada vez mais intenso e a gente nunca tinha sentado para conversar. Até que ele comprou a minha passagem para eu ir para Brasília para a gente conversar isolado de tudo, assim, do Rio de Janeiro, porque estava realmente muita confusão lá. Continuei correndo atrás da Clara. Eu falei que eu realmente precisava conversar com ela porque eu tava sentindo falta de não ter ela, de não conseguir conversar. A gente conversava quase todo dia, como brother. Óbvio que não como brother, porque eu queria pegar. E, meu irmão, e aí foi indo. Eu falei, cara, eu preciso só de uma oportunidade. Eu quero conversar com você. Esquece televisão, esquece mídia, esquece a porta. E eu falei que precisava muito conversar com ela. Conversei com a Gabi Prada. A Gabi Prada ajudou muito nessa parte aí. E aí falei que ia comprar a passagem dela. Comprei a passagem. Ela veio para Brasília e conheceu minha família, conheceu tudo. Inclusive, ela já conheceu a minha família, que é uma família bem expansiva e maluca, da pior forma. Sofia, Luiz e Carolina tinham saído mais cedo, a Clara chegou umas 7 horas, deu 10, aí ficamos conversando, de 7 até umas 11 horas na varanda, meu irmão, e conversando sobre tudo que aconteceu dentro do programa, eu dando o meu ponto de vista, explicando, algumas coisas a gente concordava, outras coisas a gente não concordava, e aí chegou Carolina, Sofia e Luiz, as 3 bêbadas, brigando, uma gritaria, minha mãe subindo, mandando todo mundo tomar no toba, foi uma loucura, ou seja, ela já entrou, ela ingressou na família, do jeito que a minha família é, bem louca, esporrenta, e aí a gente passou esse final de semana juntos, e foi legal, ela foi conhecendo minha família, se amarrou na minha família. Chegando em Brasília, a gente conversou e ele realmente me explicou o que ele sentiu, como foi pra ele durante os episódios, durante o programa. A gente não namorou no programa, mas a gente estava ficando junto e nesse meio tempo assim que a gente estava ficando cada vez mais junto no programa, ele falou, eu estava sentindo muito medo do que eu estava sentindo. Eu nunca tinha gostado de alguém tão intensamente num lugar extremamente hostil, que é um reality show, a gente não se conhecia, a gente não tinha acesso a nada. Não é assim, você está ficando com uma pessoa e aí você conhece amigo de amigo e né, acaba que fala, esse menino já ficou com uma amiga minha, ele é assim, ele é assado. A gente não tinha essas informações, assim, a gente estava totalmente no escuro ali. E sendo manipulado, digamos assim, o programa não é combinado, a gente não tem um roteiro, mas o tablet toca e coloca a gente em situações. Então, mal ou bem, o programa é manipulado. A gente não sabe realmente o que está acontecendo, o que o outro está falando, o que o outro está fazendo. Enfim, ele falou que ele estava com muito medo do que ele estava sentindo, mas que ele não via mais a vida dele sem mim. Ele realmente viu que ele gostava muito, que ele queria muito e que eu precisava, pelo menos, dar uma chance para ele aqui fora, para ele mostrar quem ele era de verdade. E no dia dela ir embora, ela ainda tava com um pouco de dúvida, e eu falei, cara, pra te provar, que aí eu falei pra ela que eu nunca tinha namorado, que eu namorei uma vez e que eu nunca senti vontade de namorar com outra pessoa. Então no dia que ela foi embora, eu fui deixar ela no aeroporto e eu falei, cara, eu sei que é difícil e tal, mas eu vou te provar que realmente eu gosto de você de verdade, eu queria saber se você quer namorar comigo. E aí, parece que eu voltei na minha infância, quando eu fiz esse pedido de namoro, e ali eu já tinha certeza que eu realmente queria namorar com a Clara, que eu gostava dela de verdade. E eu sabia que pra Clara aquilo ali era muita informação, como é pra todo mundo quando sai de reality show e não sabe o que é. Então, eu falei, cara, eu só preciso de uma oportunidade de conversar com você, porque ali eu realmente já estava decidido a conquistar a Clara e ficar com ela. Poucas pessoas sabem, mas eu namorei uma vez na minha vida, sério. Namorei durante 3 anos e nunca mais namorei, porque eu brinquei falando que eu era o melhor solteiro. Eu realmente me dedicava em ser o melhor solteiro, então sempre contei umas mentiras verdadeiras para conseguir o que queria, viajava, não tava nem aí para ninguém, mas nunca tive problema com ninguém, porque eu sempre fui um cara brincalhão, sempre fui um cara divertido. Fora do reality, sem as câmeras, sem
coisas externas, né? Sem pessoas se metendo a todo momento, porque no reality as histórias se entrelaçam, né? Não é só a sua história vivendo junto com outra, né? Não são duas histórias interligadas, são várias histórias. Entra ex, aí comenta, aí fala, aí um que já viveu, outro que não viveu, outro que quer fazer, outro que... Tipo, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você tá num ambiente muito hostil para você realmente se permitir viver coisas. E o que eu vi no André esse dia conversando comigo era que ele realmente nunca tinha vivido, ele nunca tinha sentido aquilo. Para ele era tudo muito novo. Enfim, são muitas coisas que a gente foi muito o teste, sabe? E aí o programa, enfim, já tinha passado, já tinha acontecido, o programa não tinha terminado ainda, mas já estava pro final e eu resolvi dar uma segunda chance pra gente, né? Eu achava que a gente merecia um desfecho, bom ou ruim, junto ou separado, eu achava que a gente devia realmente viver algo fora. Eu falei pra ela, eu falei, cara, eu quero realmente namorar contigo, porque meu sentimento por você é diferente e tal. E aí ela ficou assim, e eu não lembro se ela aceitou antes de entrar no avião, ou aceitou dentro do avião, ou aceitou quando saiu do avião. No dia de ir embora, a gente estava sentada no sofá conversando, e aí ele perguntou, mas e aí? Tipo, como é que a gente tá? Aí eu falei, a gente tá junto, né? Vamos ver como é que vai ser, mas... Aí ele, não, então vamos namorar? A gente tá namorando? Vamos, tipo, quero que você volte pro Rio de Janeiro com a gente namorando pra gente realmente tentar fazer dar certo. E aí foi isso, a gente começou a namorar em 2016. Não tinha terminado o programa, então foi assim, chocante pra sociedade. As pessoas realmente começaram assim, me apedrejar, me chamar de louca, de maluca, como que eu confiava, como que eu tinha coragem, como que, né, que eu confiava de novo, que eu acreditava nele, e blá, 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 e eu era louca. Só que eu sou uma pessoa que, quando eu tomo uma decisão, eu realmente coloco uma pedra. Aquilo que a gente tinha vivido tinha sido muito importante pra gente chegar até ali onde a gente estava, sabe? Em questões de maturidade, em questão de amor, em questão de respeito. A gente entendeu que a gente podia perder o outro. E eu acho que isso foi realmente uma virada de chave para o André. Ele entendeu que se ele não fosse diferente, a gente não estaria junto. E eu, em contrapartida, entendi que ele realmente estava disposto a fazer diferente. E eu resolvi acreditar no que a gente sentia um pelo outro. Então eu voltei para o Rio de Janeiro, juntei minha família e as pessoas que realmente importavam para mim, falei, olha, eu tomei a decisão de ficar junto, a gente tá namorando e eu quero que vocês conheçam o André, que eu vou conhecer. A gente vai conhecer ele junto. Beleza? Beleza. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, você juntar quem você ama e quem você realmente se importa e falar, olha, me respeitem, essa é a minha decisão. A partir daqui, a gente vai viver outra história. E se não for diferente, a gente termina, não tem problema nenhum. Eu vou ter a certeza de que eu me dei uma segunda chance e de que a gente teve um desfecho que a gente merecia. A gente viveu fora do programa e terminou depois ou não, enfim. Um aprendizado para a vida mesmo, a gente usar as situações para aprender, amadurecer, evoluir. Eu acho que a vida é sobre isso. Então, é isso, essa é a minha versão da história. No final deu em casamento, em breve filhos. Foi isso. Ela aceitou o namoro, voltou pro Rio de Janeiro e cá estamos, casados, com 2 cachorros e pau dentro em busca dos filhos. Mas é isso. Um beijo, um queijo. Coelhana, aquela vibe que acerta coelhana. O casal que se completa, coelhana.